Bom dia, queridos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica aqui da Igreja Presbiteriana na Expansão, na QR 429, em Samambaia. É um prazer estarmos juntos novamente nesse dia que o Senhor fez para nós, domingo, dia do Senhor. Nós vamos iniciar então com uma oração. Já temos algumas pessoas conosco, são muito bem-vindos. E aqueles que acompanharem posteriormente, o nosso desejo é que Deus abençoe também a vida de vocês da mesma maneira que tem nos abençoado até o presente momento. Quero aproveitar, nós temos alguns pedidos de oração, aproveitar para nós orarmos. Temos pessoas conhecidas enfrentando a Covid, enfrentando enfermidade, e o nosso coração não deixa de se preocupar, mas ao mesmo tempo não deixa de confiar na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração neste momento e ao mesmo tempo pedir ao Senhor que prepare a nossa mente para entendermos a sua palavra. Prepare a nossa mente para que nós possamos, por sua graça, compreender aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia tem se manifestado de maneira graciosa e poderosa sobre as nossas vidas. Queremos te pedir a Deus por aqueles irmãos e amigos que neste momento estão enfrentando diversos tipos de dificuldades, estão lidando com a enfermidade, especialmente com esta doença tão terrível, tão avassaladora, que é a Covid. Peço-te, em nome de Jesus, a tua bênção sobre estas pessoas, sobre as famílias que estão lidando aí com essa enfermidade, ó Pai, sabedoria aos médicos e especialmente eficácia aos medicamentos, eficácia ao tratamento. Em nome de Jesus, seja gracioso, ó Pai querido, para conosco, gracioso para com todas estas pessoas, pessoas que estão também, Senhor, lidando com o luto, lidando com a perda de entes queridos, amigos, familiares, igrejas que estão lidando também, Senhor, com a perda de seus membros. Enfim, Senhor, que a Tua graça abençoadora, a Tua graça soberana esteja sendo manifesta sobre a vida destes irmãos. Pedimos-te, ó Pai querido, que o Senhor os abençoe. Pedimos-te que o Senhor abençoe e sustente e dê o suporte. E tanto, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, o nosso tema da nossa escola bíblica é piedade. Como a igreja mantém a sua identidade e desempenha a sua missão. Nós falamos sobre esta área da igreja, sobre o desempenho da missão da igreja já na semana passada. Você pode assistir na live da semana passada, que está aí no nosso canal, mas falamos sobre a questão da qualidade de viver uma vida como obreiro do Senhor, como servo do Senhor, se preocupando com a qualidade do ensino, se preocupando com a prática com qualidade daquilo que a palavra de Deus ensina. E hoje nós vamos falar sobre uma decorrência desta qualidade, que é a aplicação na prática daquilo que nós aprendemos. Paulo adverte que nos seus dias havia pessoas ensinando genealogias, ensinando todo tipo de ideias equivocadas, e ele então vai ensinar para a igreja, dizer para a igreja que era necessário mais do que aquilo, que a igreja precisava viver uma vida em que a sua prática, os seus costumes, expressassem com muita clareza, expressassem aquilo que eles acreditavam, e não apenas aquilo que eles acreditavam,
mas aquilo também que eles estavam sendo edificados no dia a dia. Assim, a nossa chamada neste momento é para que a igreja possa viver de maneira piedosa, né? Então, nós vamos falar sobre isso neste momento, sobre a vida da igreja como uma vida marcada pela piedade, ok? Então, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo. Como já afirmamos, né, o Paulo identificou nos seus dias, na igreja dos seus dias, um perigo muito grave que ameaçava a igreja. Era o perigo de a igreja se tornar semelhante ao mundo. Paulo identificou este risco, que não era só um risco para a igreja, que era um risco também para o ministério de Timóteo, e ele percebeu que aquilo já estava causando um estrago na vida da comunidade cristã dos seus dias. Eles estavam se tornando mundanos. O que é essa mundanização? São conversas inconsequentes, são conversas improdutivas, são conversas inapropriadas. Era, naquela época, uma mistura da verdade bíblica com mitos gregos e romanos, né, com algo parecido com as novelas que acontecem hoje, né, de uma certa emissora de televisão, né, que faz uma novela bíblica, mas o conteúdo da Bíblia é extremamente resumido, é muito pouco. Ou então, como aquele filme que passou alguns anos atrás, Noé. Pegou um tema bíblico, a história do servo de Deus chamado Noé, e juntou histórias da Cabala, mitologia de várias regiões, e criou um filme que é ridicularmente absurdo, né, ridicularmente inconsequente, ridicularmente antibíblico naquilo que se propõe a ser. Não é, de fato, uma história, um relato daquilo que a Bíblia ensina. É um relato, uma novela, uma ideia meramente humana. Então, o problema da mundanização é este, né? A mistura de verdade bíblica com ideias humanas. Às vezes, essas ideias humanas são até bem intencionadas, mas estão longe de ser anúncio, pregação da palavra de Deus. Quando a gente vê muita gente discutindo o filme Noé como se fosse o que estava na Bíblia, ao invés de conhecer a Bíblia, foi conhecer o filme. Ao invés de aprender o ensino da Bíblia, começou a acreditar que o filme era um relato fiel do que está nas páginas da Escritura. E, obviamente, que não era. E Paulo não considerou isso um probleminha. Paulo não considerou esta mundanização um probleminha. Paulo considerou que era um problema grave que ameaçava a caminhada da igreja, que ameaçava a pureza da fé. E este é um dos males da mundanização. Ela é uma mistura, e toda mistura é impureza. Quando você pega a fé e coloca qualquer outra coisa, você tornou a fé impura. Isso é uma ameaça à genuína fé cristã. Qual é o ensino? Qual é o antídoto? O antídoto é você ensinar a palavra de Deus fielmente, como Paulo disse que Timóteo deveria se aplicar à leitura, ao ensino da palavra, e fazer isso com fidelidade, mas ao mesmo tempo era necessário que a sua vida fosse exemplar, né, fosse uma vida piedosa. Na nossa cultura há um certo desprezo pela palavra piedade, né? Mas a verdade é que é uma exigência bíblica que a vida dos cristãos, a vida dos crentes, sejam piedosas. Observe, por exemplo, o que Pedro fala na sua segunda carta, né, no capítulo 1, versos 6 e 7. Com o conhecimento, as coisas que o cristão deve ir acumulando, né? Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Ou seja, estas coisas devem fazer parte da vida da igreja, devem fazer parte da vida de todo cristão. Não é uma lista de coisas que tem que estar na vida do ministro,
Cobra-se dos ministros, e deve-se cobrar, sem sombra de dúvida, cobra-se dos presbíteros, cobra-se dos diáconos, está correto, deve-se cobrar, mas é uma lista de exigência para todos os cristãos, para todos os crentes, né? Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e também amor. São essas alguns dos antídotos que são colocados pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro para que a igreja possa, então, viver, né, de maneira piedosa no presente século. A partir daí, né, nós vamos passar, então, a pensar como posso viver de maneira piedosa, ou seja, como eu posso vencer este risco da mundanização. A Bíblia nos ensina que precisamos nos exercitar espiritualmente. Quando nós queremos estar bem fisicamente, nós fazemos exercícios físicos. Mas, quando nós queremos estar bem espiritualmente, nós precisamos, então, fazer exercícios espirituais. Vivemos numa época em que se fala muito de cuidar do corpo, exercitar o corpo para ter saúde. E, às vezes, nós nos esquecemos que é preciso também o exercício espiritual. O que significa isso? Quais são esses exercícios espirituais? Ou como nos exercitar espiritualmente? É viver a fé de maneira prática. Isso pode ser, então, traduzido por essa expressão, né? Viver de maneira piedosa. Como é isso? Por exemplo, amando ao próximo como a si mesmo. O que tem a ver amor ao próximo, amor a mim mesmo com vida piedosa? Porque através de uma vida piedosa, quando eu amo a mim mesmo, eu procuro o que é bom para mim. E se eu aprendo na Bíblia que eu devo amar o meu próximo como amo a mim mesmo, eu vou procurar também o que é bom para o meu próximo. E isto inclui a leitura da palavra, isso inclui a meditação na palavra, e isso obviamente inclui a prática da palavra, porque nós nos tornaremos então operosos praticantes e não apenas meros ouvintes da palavra. Então, vida piedosa significa que eu vou exercitar, que você vai exercitar, colocar na prática o ensino da palavra de Deus. O Miqueias, por exemplo, nos ensina isso. O profeta Miqueias, falando sobre vida piedosa, fala o que Deus exige, o que Deus quer de nós. Ele diz assim: ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. As coisas boas que o Senhor quer. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas que o Senhor pede dos seus servos, né? Sejam praticantes da justiça, não apenas ouvintes, mas praticantes, que sejam misericordiosos e que o façam com amor, e que sejam humildes diante do Senhor. A prática pessoal, pratiques a justiça, o relacionamento com os seus irmãos, com o seu próximo, que ames a misericórdia, e o relacionamento espiritual com Deus, que andes humildemente com o Senhor, seu Deus. Além disso, né, o profeta Miqueias vai dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos lembrar que o Senhor nos chamou para a liberdade. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Isso é Paulo que está falando conosco. E, por fim, vai nos mostrar que isso deve ser feito com prazer, deve ser feito com alegria, deve ser feito com gozo, porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. E uma coisa que João nos afirma com muita clareza é que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, Timóteo foi chamado para ser um modelo. Paulo escreve para Timóteo como um modelo, estabelecendo um padrão para nós. E é este padrão que nós devemos aprender, e é este padrão que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Conhecemos ao Senhor, conhecemos os mandamentos do Senhor, conhecemos o desejo do Senhor em Miqueias, capítulo 6, verso 8, conhecemos o chamado do Senhor para viver a vida cristã com liberdade, está em Gálatas, capítulo 5, verso 1, e conhecemos também a injunção, a orientação de João, que nos diz que praticar a palavra de Deus, que praticar os mandamentos do Senhor não são penosos. Muito pelo contrário, o Senhor disse que o seu jugo
né, é leve. O Senhor nos diz que o seu fardo é suave, e isso vai fazer com que nós tenhamos vida de experiência diária com Deus, sem que isso seja um peso, né, sem que isso seja algo desagradável, sem que isso seja algo penoso. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós a praticamos diariamente. Isto não é apenas para Timóteo, isso é para todos, isto é para cada um de nós. Timóteo foi exortado a aplicar o seu conhecimento bíblico no seu dia a dia, numa vida de dedicação a Deus, numa vida de serviço ao próximo, em cuidadosa obediência aos mandamentos do Senhor. É isto o que nós chamamos de piedade. Isso não é pesado, pelo contrário, é leve, é agradável. Lembra o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11, versos 28 até o verso de número 30? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave, porque o fardo de Jesus é leve. Então, devemos pensar nestas coisas. A aplicação diária do conhecimento bíblico, tem muita gente que considera escravidão, tem muita gente que considera alienação. Mas escravidão a quê? À vontade de Deus? Ora, todo ser humano tem sobre si uma vontade que o governa. Todos nós estamos sujeitos ao governo de uma vontade. A Bíblia diz que existem dois governantes, duas vontades imperando. Nós já vimos, semana passada, inclusive no nosso culto noturno, nós falamos que ou o ser humano está sob o governo das trevas, ou ele está sob o governo do Senhor Jesus, o governo de Deus. E essas duas vontades estão aí, imperando sobre a vida das pessoas. O império das trevas, o império de morte, o império de medo, o império ao qual o pecador serve, o homem serve e recebe como recompensa a morte eterna, né? Ou o império da vontade de Deus, sujeitar-se à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, né, que traz benefícios e principalmente que traz liberdade para servir ao Senhor, para próximo, liberdade da escravidão de Satanás, e que no fim das contas, né, quando nós pensamos em qual a recompensa futura, nós estamos falando de vida eterna, de vida abundante, de vida plena, de vida que realmente faz sentido, de vida de gozo na presença do Senhor. Então, se nós pensarmos nisso, é muito melhor servir a Deus do que servir ao diabo. Aí alguns dizem, mas eu não quero ser escravo de ninguém. Quando alguém rejeita a liberdade que o Senhor Jesus dá, como Paulo fala aos Gálatas, ele está mantendo-se em escravidão ao diabo. Outros dizem que a vida cristã é alienação. Alienação de quê? Do mundo, do pecado, da escravidão às inclinações da carne, ao sistema que impera nesse mundo e que leva as pessoas a pensarem de maneira egoísta. Bom, se é esse tipo de alienação que você está falando, se esse tipo de alienação que você está pensando, então é bom ser alienado, é bom ser afastado destas coisas. Porque quem está no meio dessas coisas, no fim das contas, segundo a palavra de Deus nos ensina, está alienado de Deus. Não foi até Jesus. E acaba se sobrecarregando dos muitos afazeres, das muitas preocupações, e até mesmo de obedecer a uma vontade que o conduz à morte. Acaba se cansando, e é uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesses últimos tempos, uma das frases que eu mais comumente tenho ouvido é: estou cansado, estou cansada. E de fato as pessoas estão cansadas, e nada é mais cansativo do que correr a esmo, e nada é mais cansativo do que servir ao Senhor, que pesa a mão sobre os ombros dos seus servos, que escraviza e que não recompensa. De fato, isto é cansativo, isto é uma sobrecarga.
E Jesus diz, eu quero livrar vocês. O pior ainda é que aquele que está alienado de Deus, que está escravizado a essas coisas, está alienado de Deus. A Bíblia diz que está sem Deus no mundo. Então, pense um pouco. Reflita por um momento. Que tipo de escravidão, que tipo de serviço é este que muitos estão se deleitando? Servir ao diabo, servir ao mundo, servir às vontades da carne, dos pensamentos, cuja recompensa é a morte. Que tipo de alienação é essa que a maioria das pessoas estão escolhendo, estão preferindo? A alienação de Deus. Eu não quero ser escravo do mundo e das coisas que há no mundo. E eu também não quero ser alienado de Deus. Então, a vida piedosa significa isso, significa que você vai aplicar diariamente o conhecimento bíblico que você adquiriu e que esse conhecimento vai te levar a uma prática de uma vida cristã. Você vai sujeitar a sua vontade à vontade daquele que te salvou, aquele que está dizendo que o melhor caminho é o caminho dele, e você vai estar alienado do mundo, vai deixar de ser sem Deus no mundo. É disso que nós estamos falando, porque nós vamos ter, então, muitas oportunidades de, na prática, viver a vida cristã. E quando você pratica piedade, você vai ter oportunidades, muitas oportunidades de falar do seu Deus, de falar do Senhor Jesus, de testemunhar da alegria que você tem em andar com Deus. Você vai poder testemunhar que o fardo do Senhor não é pesado, a porção que o Senhor coloca sobre você para você viver como servo dele, como discípulo dele, não é uma porção pesada, não te esmaga, não te faz afundar, não te conduz ao inferno, não te conduz à morte e à morte eterna. Você vai poder falar que você anda de maneira altaneira, que você anda alegremente, porque você tem um Senhor que é bondoso. Você tem um Senhor que não quer o teu mal, pelo contrário, que ajuda você a carregar as suas cargas. Então, a prática da piedade vai dar a você, cristão, oportunidades de anunciar da graça redentora do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitem as oportunidades. Se você se porta com sabedoria, como servo de Deus, como alguém que vive alegremente diante do Senhor, e nós não estamos aqui falando de alegria química conseguida nas drogas, na bebida e etc. Nós não estamos aqui falando de alegria num estilo de vida mundanizado, nós estamos falando de alegria na presença do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Os mandamentos do Senhor não são penosos, são suaves e leves. Então, Paulo diz, quando você se porta de maneira obediente ao Senhor, você vai ter oportunidades de anunciar os motivos, a razão da esperança que existe no seu coração. Porque as pessoas vão olhar para a vida piedosa, vai dizer, fulano é diferente, fulana é diferente, por quê? E você vai poder dizer, porque eu tenho um Senhor que não me escraviza, porque eu tenho um Senhor que não faz pesar a sua mão sobre a minha vida. E o crente, então, vai demonstrar que, ao invés do que muitos pensam, que os crentes são fracos, etc., vai demonstrar que são fortes, porque a sua força está em abençoar através do amor. Vivendo de maneira amorosa, abençoadora, vão demonstrar o poder de Deus. E que poder é esse? O poder de amar ao próximo como ama a si mesmo. É abençoar ao próximo através de uma vida de amor a Deus e àqueles a quem Deus criou e que Deus tem colocado no seu caminho. Assim, queridos, que nós podemos, então, afirmar neste nosso estudo de hoje é que a piedade é um instrumento de Deus para que a igreja viva e pratique a sua fé com poder, o poder de testemunhar, o poder de vencer esse sistema mundano que exige dos homens que se escravizem a Satanás, a moda, e você já deve ter observado que uma das grandes dificuldades, talvez das grandes correrias das pessoas hoje, é tentar andar de acordo com a cabeça do mundo, da moda, dos influencers. E todo dia tem alguém querendo algo diferente, todo dia tem alguém dando uma ordem diferente, e fica muito difícil saber a quem obedecer.
mas quando você quer viver piedosamente, você tem só uma vontade a qual obedecer. Você só tem uma vontade que você deve conhecer. E você não fica desorientado. Você só tem a vontade de Deus para conhecer, você só tem a vontade de Deus para amar, você só tem a vontade de Deus para praticar. E quando você conhece a vontade de Deus, você então vai viver de maneira piedosa. Você vai saber qual é a sua identidade como cristão. E você então vai saber como desempenhar a sua missão, anunciando as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É disso que nós estamos falando. Uma igreja que se conhece, uma igreja que conhece o seu Senhor, uma igreja que vive de maneira justa e piedosa, impactando o seu tempo, impactando o seu mundo, impactando as pessoas que estão no seu entorno, de uma maneira que vai ser a agência de transformação na vida das pessoas. Então, o nosso desafio é, se queremos manter a nossa identidade cristã, se queremos desempenhar a nossa missão, então, meus amados, nós devemos viver de maneira piedosa no presente século. Conheça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, pratique o amor mútuo e sejamos, então, servos daquele que nos amou, daquele que nos salvou pelo seu imenso amor, daquele que viu que nós estávamos mortos em delitos e pecados e nos deu vida, daquele que viu que estávamos escravizados ao diabo do império das trevas e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio para você, igreja. Conhecer a sua identidade, manter a sua identidade e desempenhar a sua missão. Quero aproveitar para convidar você para hoje à noite, às 19 horas, estar conosco na Igreja Presbiteriana na Expansão, na QR 429. Nosso culto ao Senhor começa às 7 horas da noite e é presencial. As portas da igreja estão abertas e se você desejar estar conosco, será muito bem-vindo. Deus abençoe ricamente a vida dos nossos irmãos. A nossa escola bíblica tem sempre uma duração um pouco maior do que meia hora, não mais do que isso. E esperamos nos reencontrar outras vezes, pessoalmente, na Igreja Presbiteriana da Expansão, e aqui, através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, você pode digitar no chat, que nós vamos buscar responder. Pai querido, louvamos ao Senhor, sabemos que o Senhor é bom. Mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer a vida, te agradecer o privilégio que nós temos de poder falar contigo, de aprender que o conhecimento produtivo conduz a uma vida piedosa e que essa vida piedosa é uma vida de bênçãos na sua presença, é uma vida de bênção ao nosso próprio coração, é uma vida de bênção nos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Nossa oração sempre tem sido, Senhor, no pedido de que o Senhor nos abençoe ricamente, nos abençoe poderosamente e que, ó Pai querido, esta bênção derramada sobre as nossas vidas transborde sobre a vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aos irmãos da congregação da Igreja Presbiteriana na Expansão que no nosso culto ao Senhor dessa noite, como bem lembrou o presbítero Paulo, nós teremos a ministração da ceia para todos aqueles que já estão em plena comunhão com o Senhor. Você que é membro de uma igreja cristã, você que é crente no Senhor Jesus, você que deseja participar da Santa Ceia, é o nosso convidado. Não se esqueça também de matricular-se, de inscrever-se matricular na nossa escola dominical online, inscrever-se no nosso canal, né, de marcar o sininho para ser notificado quando tivermos vídeos novos e também divulgar a nossa escola bíblica. Um abraço a todos, até às 19 horas, 7 horas da noite, na Igreja Presbiteriana da Expansão. Até lá, que Deus abençoe. Um abraço do coração do pastor.